Pessoal, dando continuidade à aula sobre urbanização, isto mesmo, geografia, diante de vocês, professor Luciano Teixeira, Geografia e Geopolítica. Hoje nós vamos ter a urbanização nos países desenvolvidos. E aí, para a gente tentar materializar esse conceito, nós devemos pensar o seguinte: cidades antigas, cidades que são reflexo de uma primeira, de uma segunda revolução industrial, cidades ricas, elas vão imprimir um modelo muito mais desenvolvido, muito mais organizado. O exemplo que eu utilizei na primeira aula, que pessoas com um grande poder aquisitivo, quando vão construir uma casa, vão construir algo, vão desenvolver com mais tempo, com mais planejamento, de forma mais organizada, porque existe um capital. E pessoas mais carentes, com uma escassez de recursos, ao construir algo, vão desenvolver com uma limitação muito maior, com uma dificuldade muito maior. Então, estou tentando trazer essa analogia aqui para nós compreendermos a urbanização nos países desenvolvidos. E como é que é a urbanização nos países desenvolvidos? Primeiro, no primeiro momento, ela foi provocada pela Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, em 1750, na Inglaterra, depois a segunda Revolução Industrial na Europa, atingindo Estados Unidos, Japão, isso em 1840. Então, cidades nos Estados Unidos, no Japão, na própria Europa, começaram esse processo de urbanização muito mais cedo, Nós estamos falando da primeira e segunda Revolução Industrial, isto é, são cidades mais antigas, o processo é mais antigo. Esse desenvolvimento ele foi provocado pela indústria. Por que pela indústria? Porque lá no início, quando as indústrias elas foram estabelecidas, elas vão atraindo o quê? Mão de obra, Elas vão gerando uma oferta de empregos. E junto com essa revolução industrial vem uma revolução social. Isto mesmo, a mudança de comportamento. Porque você até então exercia aquela atividade de uma forma, agora você tem uma máquina, o trabalho deixou de ser artesanal, ele se tornou agora muito mais técnico, com um maquinário, e isso transformou, modificou o comportamento da população. Modificou, agora a prioridade, o verdadeiro protagonista deste cenário é a máquina e não o homem passa a servir a máquina. E por isso que nós vamos compreender, nós vamos justificar a partir daí vários movimentos grevistas, de protestos contra essa situação da indústria. Um exemplo ali, o ludismo, que isso é uma questão depois, para um outro momento, para uma outra aula, ou até mesmo em história. Tá? Nós vamos ter a revolução agrícola, a revolução sanitária, isto é, a máquina, a técnica, ela vai ser inserida também no campo. Isto mesmo, nós vamos ter a técnica, a tecnologia sendo imprimida também no campo. Nós vamos ter essas pessoas produzindo muito mais também no campo. Então percebam a modificação, esse cenário dinâmico, transformando a vida das pessoas, modificando a forma do trabalho. E claro que tudo isso vai ser materializado, quando eu digo materializado, é a forma da cidade, o jeito que ela vai ser desenvolvida. E nessas cidades, esse processo ele foi gradativo, ele foi organizado, ele foi pensado. Então, por exemplo, lá em Londres, lá por volta de 1800, eles já estavam projetando a população urbana de Londres. E aí eles já estavam pensando lá em 1800 na forma de transporte. Já estavam pensando, nós vamos ter tantos milhões de pessoas, precisamos colocar um metrô, precisamos colocar um trem, o sistema de transporte. Pois é, e se nós pensarmos no nosso sistema de transporte, o nosso é sempre do dia para a noite e ainda continua sendo carente. Enquanto nos países desenvolvidos, organizados, isso foi pensado a longo prazo. Perfeito? Por isso que as cidades da Europa são muito mais organizadas, desenvolvidas, com uma qualidade de vida muito maior. Tivemos aqui também na Europa, nesse período, também nos Estados Unidos, uma estrutura de absorção do imigrante. Ele servia como uma mão de obra. Porque imaginem vocês, nós estamos construindo fábricas, indústrias, prédios, estradas, ferrovias. Então nós precisamos o quê? Uma forte mão de obra. E eles foram absorvidos. Então nós temos uma geração de empregos. E essa cidade sempre pensando a longo prazo. Vamos ter aqui como grande fonte para abastecer isso aqui, o petróleo. A grande fonte de energia, ela continua sendo a mais consumida ainda hoje no mundo. Então,
As cidades aqui nos países desenvolvidos, elas vão crescendo a partir, né, de um processo mais lento, pensado, organizado. Elas são cidades que são reflexo de um processo industrial. E aí, observando essa imagem agora que está destacada aí para vocês, a gente percebe que é uma imagem organizada, limpa, bonita, mais planejada. Então, é como se, guardadas as proporções, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa extremamente planejada, metódica, pragmática, você vai colocar também essas características no teu espaço de convivência, no teu quarto, na tua casa. Tá fazendo sentido? Então, se você é uma pessoa muito organizada, planejada, você vai materializar esse teu jeito no teu quarto. Então, as cidades que são planejadas, organizadas, com grande capital, elas vão materializar isso no espaço. Aqui o exemplo, né, de Sydney. Espaço materializado, espaço organizado. Então, percebam que são cidades mais limpas, são cidades mais bonitas, né, são mais amplas, né, onde existe até mesmo uma interação, né, da cidade com a natureza. Então, um exemplo, Sydney, Wellington, na Nova Zelândia. Nós vamos ter cidades do Canadá onde a gente não percebe. Destaca essa imagem, destaca essa imagem para mim, por favor. Dê uma olhada, isso é uma cidade no Canadá e vocês não estão enxergando fios. Isso mesmo, nós não estamos vendo fios de luz, fios. Porque os fios são subterrâneos. Isso é reflexo de um processo pensado, gradativo, planejado. Os nossos fios, bom, bota a cara na janela, né, tu vai ver onde estão os nossos fios. Então, percebam a diferença. E aqui, essa cidade ela foi pensada, planejada, os fios são subterrâneos. Aqui eu trago um exemplo, destacando também essa imagem, vocês vão perceber que é uma região mais simples, mas grosseiramente falando, esse bairro que vocês estão vendo é a periferia, aspas, periferia em Amsterdã, na Holanda. Onde para você morar, né, neste lugar, numa casa dessa, que é para a população de baixa renda, ela custa ali fixo 100 euros por mês. Ah, mas 100 euros, se nós formos multiplicar aqui por 4,50, isso dá um valor absurdo. Bom, mas o salário mínimo, né, na Holanda, né, em Amsterdã, o salário mínimo é de 1.600 euros. Isso dá aproximadamente 6.000, 6.500 reais. E aí você paga apenas 100 euros fixos, sem condomínio, para morar nessa residência. Então é o grande choque que nós temos, né? O grande contraste. Então, várias cidades planejadas, organizadas. Então, além de Amsterdã, nós temos aqui Tóquio. Destacando essa imagem para vocês, é uma imagem de uma escola pública no Japão. Então, o cenário que nós temos o reflexo da organização. E outra coisa que é reflexo direto. Então, vamos pensar o seguinte. Se você se alimenta muito bem, se você é uma pessoa saudável, você vai, no momento que você fizer um exame de sangue, um hemograma completo, você vai ter, né, um exame, um diagnóstico fantástico, né? Você vai estar com a tua glicose, teu colesterol, teu triglicerídeo, tudo em dia, porque você tem um histórico alimentar muito bom. Onde é que eu quero chegar com este exemplo? Uma cidade que é antiga, que foi planejada, que é organizada, ela vai apresentar como resultado uma saúde, uma educação, um tempo de vida muito bom. O hemograma dela, isto é, as cidades desenvolvidas vão apresentar o quê? Índice de desenvolvimento humano extremamente elevado. E aí nós vamos ter, né, na Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Holanda, Canadá, Suécia, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Suíça, França, que estão aqui entre os primeiros do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Isto é, uma saúde muito boa, assim como aquele que se alimenta muito bem. Vão apresentar, né, uma pirâmide envelhecida, e depois nós vamos ver conceitos de pirâmide, mas isto é, uma população que vive muito, isto é, o tempo de vida ou expectativa de vida é elevado. Isto é, a esperança de vida, a partir do momento de uma pessoa que nasce lá no Japão, que você pega essa criança japonesinho no colo, ele tem uma esperança de vida de 85 anos. Isso é esperança de vida, porque a qualidade de vida é muito boa, a saúde é muito boa, e isso reflete na pirâmide etária. Faz sentido, não é? Um beijo e até a próxima. Valeu, gente!